Bom, botei um gravar aqui. Agora apareceu, bolinha aí? Tá, agora apareceu aqui. Apareceu. Então, beleza. Só perdemos a leitura do enunciado, mas o enunciado está aí na tela, todo mundo pode ler, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, ele quer que a gente calcule... Ah, obrigado, Lele, pelo aviso, porque realmente eu não lembro da conta. Ele quer que a gente calcule a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E ele quer essa quantidade de movimento quando a velocidade é 10. Então, a velocidade a gente já sabe, vale 10. E aí ele deu um gráfico aqui para a gente, força versus aceleração, e esse gráfico é uma reta passando pela origem. E você sabe, pela segunda lei de Newton, que força igual a massa vezes aceleração. Então, força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Por isso, o gráfico é uma reta passando pela origem. Esse m aqui, ele faz o papel da constante de proporcionalidade nessa relação força igual a massa vezes aceleração. Então, ele vai ser representado pela inclinação dessa reta. Mas nem precisava ir a esse ponto. Você podia pegar ou esse ponto aqui do gráfico, ou esse ponto aqui do gráfico, tanto faz, para descobrir a massa. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, quando a força é 6, a aceleração é 2. Então, fica assim, ó, 6 é igual a massa vezes 2. Então, essa massa é igual a 3 quilos. Se eu tivesse pegado esse ponto, a conclusão era a mesma. 12 é a força, 4 a aceleração. Eu ia achar os mesmos 3 quilos. Então, como eu quero a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, 3 vezes a velocidade 10, que foi dada no problema. Então, são 30 quilogramas metros por segundo. Pronto, essa é a resposta. Está aqui na letra B. Beleza essa aí, pessoal? Alguém com dúvida? Não? Beleza, então vamos em frente. Segunda questão. Segunda questão fala assim, ó. Em 20 de julho de 69, passados 50 anos, o homem pôs os pés em solo lunar. A movimentação de naves espaciais, como a Apollo 11, que fez o transporte rumo à Lua, é feita pela expulsão de gases do foguete em uma direção e movimento da nave na direção oposta. Há uma lei de conservação envolvida nesse modo de deslocamento, que é denominada lei de conservação. Então, ele quer saber qual é a lei de conservação que está envolvida nesse movimento de um foguete. Pessoal, como é que movimenta o foguete? Ele acabou de dizer aqui para a gente, todo foguete se movimenta dessa maneira, seja um foguete desse que transporta pessoas, esses que transportam satélites, esses foguetes de guerra, todos são da mesma maneira. Como é que é? Ele tem um combustível dentro dele, esse combustível é queimado e essa queima libera gases. Esses gases ficam pressurizados e são expelidos pela parte traseira desse foguete. Quando eles são expelidos, o foguete começa a andar no sentido contrário ao que os gases foram expelidos. A gente pode explicar esse movimento do foguete de duas maneiras diferentes. A gente pode falar em ação e reação, porque o foguete empurra os gases para trás, os gases reagem e empurram o foguete para frente. Ação e reação. Ou a gente pode falar em conservação da quantidade de movimento, conservação do momento linear. Mas peraí, por que conservação do momento linear, conservação da quantidade de movimento? É simples entender. O foguete e os gases lá, o combustível, inicialmente estão ambos parados. Então a quantidade de movimento é zero. Quando os gases são expelidos, esses gases ganham uma quantidade de movimento no sentido em que eles começam a se movimentar. Mas não houve força externa. As forças que há ali são forças internas. E quando não há força externa, a quantidade de movimento total tem que se conservar. Então, se nós tivermos uma quantidade de movimento dos gases indo para um lado, a gente tem que ter o foguete indo para o outro lado para gerar uma quantidade de movimento que vai anular com a quantidade de movimento dos gases, para que o total continue sendo zero. Afinal de contas, tem que se conservar. É o mesmo princípio pelo qual, quando você dá um tiro com uma arma, ela dá um coice. A ideia é a mesma. Arma e projétil estão parados. Quando você dá o tiro, o projétil sai para um lado com uma quantidade de movimento. Então, a arma tem que ir para o outro lado para adquirir uma quantidade de movimento também, no sentido contrário, que vai anular com a quantidade de movimento do projétil para que o total continue sendo zero. Afinal, não houve forças externas. Isso é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então, a resposta disso aí é a letra D, princípio da conservação da quantidade de movimento ou
princípio da conservação do momento linear. É a mesma coisa. Momento linear e quantidade de movimento. Deixa eu só ver se tem alguém aqui falando algo. Ah, não, beleza. Tranquilo. Era o que a Lili tinha falado. Vamos em frente, então, pessoal. Vamos para a questão 3. Presta bastante atenção a essa questão 3, que ela tem aqui uns detalhes interessantes. Olha só. Um skatista, 45 quilos, deseja saber a massa de sua irmã. Para isso, realiza o seguinte experimento. Ele fica sobre um skate e coloca a menina sentada em outro, cada um deles de massa 1 quilo, distante 40 metros de sua posição, conforme a figura a seguir. Uma corda de massa desprezível é amarrada no skate da menina e o skatista exerce um puxão na corda, trazendo-a em sua direção, de forma que ambos se encontram a 10 metros da posição inicial do skatista. Desprezando o atrito das rodas dos skates com o chão e o intervalo de tempo de aceleração, após alguns cálculos, o skatista concluiu que a massa da irmã em quilogramas é... Então ele quer saber a massa da irmã. Era muito mais fácil sair comprar uma balancinha dessa, né, do que fazer esse negócio todo aí. Mas, como a moda agora é contextualizar tudo que é problema, então os caras ficam inventando essas histórias aí só para contextualizar. Mas vamos lá. Tem algo bem interessante nessa história que é o seguinte. Quando ele puxa a corda para puxar a irmã, naturalmente ele é puxado também. Ação e reação. Então a irmã é puxada para a direita e ele é puxado para a esquerda. Como eles estão ambos sobre skate, sobre rodas, sem atrito, os dois vão se movimentar. Então ela vem de encontro a ele para a direita e ele vai de encontro a ela para a esquerda. E o problema diz para a gente que eles se encontram a 10 metros dele. Então o ponto de encontro vai ser alguma coisa mais ou menos por aqui, ó, o ponto de encontro, a 10 metros dele. Então ele, nesse intervalo, se movimentou 10 metros, e ela, nesse mesmo intervalo, se movimentou 30 metros. Então, ela se movimentou mais que ele. Ela se movimentou o triplo da distância que ele se movimentou. Até aqui tudo bem? Beleza? Muito bem. Olha só o raciocínio para você não perder muito tempo fazendo um montão de conta, usando um monte de fórmula. Olha o raciocínio que você vai fazer. Você vai pensar o seguinte. Olha, no mesmo tempo, esse cara anda 10 metros, enquanto a irmã dele anda 30 metros, no mesmo tempo. Se ela anda 30 metros no mesmo tempo que ele anda 10, se ela anda o triplo da distância que ele anda no mesmo tempo, é porque a velocidade dela é maior. É porque a velocidade dela é o triplo da velocidade dele. Até aí, beleza? Então, olha, eu concluí pela distância que cada um anda que ela vai se movimentar com uma velocidade, ele vai se movimentar com outra. E a conclusão que eu tirei foi que ela tem uma velocidade que é o triplo da velocidade dele. Como é que eu concluí que era o triplo? Porque ela andou 3 vezes mais que ele no mesmo tempo. Então, o triplo da velocidade. Até aí foi? Sem problemas? Aí você vai lembrar o seguinte, eu falei para vocês na aula que quando a gente tem um problema de conservação da quantidade de movimento, as variações de velocidade que cada corpo sofre são inversamente proporcionais às massas desses corpos. Eu até escrevi para vocês lá na aula o seguinte, ó, a massa do corpo A está para a massa do corpo B, assim como a variação de velocidade do corpo B está para a variação de velocidade no corpo A. Proporção inversa. A para B, B para A. Proporção inversa. Isso vale para todos os problemas de conservação da quantidade de movimento. Todos obedecem a isso. Então, aqui nesse caso, ambos estavam parados e ganharam velocidade. Ela ganhou 3V, ele ganhou V. Então, a variação de velocidade dela foi de 0 para 3V. E a variação de velocidade dele foi de 0 para V. Foi V. Ora, se a proporção é inversa, então isso significa que ela tem uma massa M e ele tem uma massa 3M.
Porque a proporção da variação de velocidade com a massa é inversa. Então, se a velocidade dela é o triplo, é porque a massa dela é 3 vezes menor. Se a velocidade dele é 1/3 da dela, é porque a massa dele é 3 vezes maior. Conseguiram entender isso? É a proporção inversa entre massa e variação de velocidade. E aí fica mole. Você só tem que atentar para um detalhe. Quando eles se movimentam junto com os skates. Então, ele, que tem 45 quilos, ele não se movimenta sozinho. É ele mais o skate. Então, essa massa total 3M aqui, ó, ela é de 46 quilos. 45 dele, mais um do skate. E aí, se você dividir o 46 por 3, você vai achar 15,333, uma dízima, né? 15,333 quilogramas. Esse é o M. E o que é o M? É a massa dela mais o skate. Porque isso tudo é que se movimenta. Então, a massa real dela é esse 15,33 menos um do skate, que daria 14,33 aproximado, né? Já que é uma dízima. Pronto, essa é a massa dela, 14,33. Vamos ver se tem essa resposta aqui. 14,33. Tem lá, ó, na letra C, 14,3. Essa é a resposta certa. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Nenhuma dúvida? Nada? Olha só, tinha uma outra maneira de pensar essa questão. Você vai lembrar que no finalzinho da aula de quarta-feira, eu mostrei para vocês que esse princípio de impulso igual a variação da quantidade de movimento, né, o teorema do impulso, ele, na verdade, nada mais é que a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. E aí eu lembro que no finalzinho da aula eu falei para vocês, ó, tudo que se pode resolver por impulso igual a variação da quantidade de movimento também se pode resolver pela segunda lei de Newton, porque é a mesma coisa. Se você olhar para esse problema, você consegue resolver ele pela segunda lei de Newton, pensando o seguinte: quando ele puxa a irmã reage e puxa ele, ação e reação. Então, a força que age nela é a mesma força que age nele. Se ele andou 10 metros e ela andou 30, é porque ela, sob essa força, teve uma aceleração 3 vezes maior. E ele, uma aceleração 3 vezes menor. Mas como as forças são iguais, quem tem mais aceleração é quem tem menos massa. Então a conclusão é a mesma, a massa dela é 1/3 da massa dele. Percebe que eu chegaria à mesma conclusão de que a massa dela é 1/3 da massa dele, mesmo pensando na segunda lei de Newton. O raciocínio seria exatamente igual. Então, tanto faz pensar na quantidade de movimento ou pensar na segunda lei de Newton, a conclusão seria a mesma. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Não? Tudo certo? Então vamos em frente. Vamos lá. Gente, o áudio tá legal porque eu tô usando aqui um fonezinho de ouvido com microfone, que eu fui ouvir alguma aula anterior e achei que o som estava um pouquinho longe. Aí eu não sei se o som tá legal aí para vocês, se eu tô falando alto demais, tô incomodando alguém. Tá tudo certo? Tranquilo? Espera aí que agora vocês respondem só por escrito, né? Vocês estão bravos. Espera aí. Tá bom. Aqui tá ótimo. Maravilha, então. Show. Vamos nessa. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte, ó. Considere as seguintes assertivas sobre quantidade de movimento linear. Ou momento linear, que é a mesma coisa. A lei de conservação da quantidade de movimento linear é válida na física clássica, que é a física newtoniana, que é o que a gente estuda aqui, e na mecânica quântica, e é um dos princípios fundamentais da conservação na física, devido à sua universalidade e generalidade. Olha só, física quântica é o ramo da Maurício, você se mutou, eu acho. Foi agora? Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. E a Hanna está falando que eu pulei a questão 4. Desculpa, eu volto para ela. Vamos falar dessa aqui mesmo, que eu já estou aqui, e eu volto para ela. Desculpa. Então vamos lá.
A mecânica quântica ela é válida para massas muito pequenas. A física newtoniana, que é a física que a gente estuda, que a gente chama de física clássica, ela é baseada em duas premissas: massas relativamente grandes e velocidades relativamente baixas. Se você pensa em velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz, aí a gente já vai falar da física relativística, teoria da relatividade, Einstein e tal. Se você pensa em massas muito pequenas, da ordem de partículas subatômicas, aí eu falo de mecânica quântica. E realmente a conservação da quantidade de movimento ela vale também na mecânica quântica. Realmente ela é universal, ela vale para todos os ramos da física. Então essa primeira afirmativa aqui é uma afirmativa verdadeira. Segunda afirmativa: a quantidade de movimento linear de um sistema se conserva se a resultante das forças que atuam sobre ele for igual a zero. É exatamente isso que a gente falou, né? Se a resultante das forças que atuam sobre ele, então forças externas, obviamente, for igual a zero, então a quantidade de movimento se conserva. É exatamente o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, essa verdadeira. E a terceira: a quantidade de movimento linear é uma grandeza vetorial, ou seja, caracteriza-se por módulo, direção e sentido. É isso, né? A gente falou que quantidade de movimento é um vetor, falamos inclusive que ele sempre acompanha a direção e o sentido do vetor velocidade. Para onde aponta a velocidade, aponta a quantidade de movimento. Então isso aqui é verdadeiro também. Então todas são verdadeiras e a resposta é a letra E. Alguém ficou com dúvida nessa? Vou voltar então para a questão 4 aí que eu pulei. Opa. Vamos lá. Questão 4 diz o seguinte: considere um veículo de massa constante que se desloca em linha reta. Esse veículo tem seu momento linear dado por P igual a 4t, onde t é o tempo e a constante multiplicativa 4 tem a unidade de medida apropriada. Assim, é correto afirmar que... Então, olha só, o momento linear desse cara, momento linear é o quê? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, massa vezes velocidade dele é dada por 4t. Se nós temos 4t, quer dizer que ela vai variando com o tempo. Então, se o tempo é 1, ela vale 4, se o tempo é 2, ela vale 8, se o tempo é 3, ela vale 12, e por aí vai. Ela está variando com o tempo. Se a quantidade de movimento está variando com o tempo, então ela não é igual o tempo todo. E se ela não é igual o tempo todo, a velocidade também não pode ser igual o tempo todo. Então a gente já descarta o fato de ter a velocidade igual o tempo todo. Ih, peraí, alguém perguntou alguma coisa. Ih, gente. Depois eu volto lá, tá? Depois eu volto lá nessa questão 5. Peraí. Então vamos lá. Então, ele disse que depende do tempo. Se depende do tempo, a velocidade está variando. E se a velocidade está variando, eu não posso falar que a velocidade é constante. Agora, será que a aceleração é constante? Vamos pensar. Momento linear é massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade é igual a 4t. Tudo bem? Então, a velocidade desse cara é 4t sobre m. Só que o 4 é uma constante, 4 é sempre 4, e a massa do cara também é constante, não varia. Então, a velocidade depende do tempo. E a velocidade depende do tempo linearmente, porque é uma função do primeiro grau, é diretamente proporcional. Se a velocidade é diretamente proporcional ao tempo, se ela depende do tempo linearmente, qualquer gráfico de velocidade que eu vá fazer aqui, nesse caso, vai ser uma reta. Nós teríamos isso aqui, ó, o gráfico seria uma reta. E se nós temos o gráfico da velocidade como uma reta, se a velocidade varia linearmente com o tempo, então a conclusão é: a aceleração é constante. A aceleração é sempre a mesma. Então a conclusão que a gente tira aqui é que a aceleração, nesse caso, é constante. A letra C não pode ser, porque para a energia cinética ser constante, a velocidade teria que ser constante. A gente já sabe que não é. E a energia cinética decrescente. Não, a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, a energia cinética não pode ser decrescente. Ela tem que ser crescente. Tudo bem? Então vamos aqui. Deixa eu rever essa questão 5 aqui, porque alguém me chamou a atenção
de que a última diz que todas são incorretas. Tem razão, não é letra E, não, é letra D. Todas são corretas. Eu olhei rapidinho aqui e falei letra E, mas a 5 é letra D. Todas são corretas. 1, 2 e 3 são corretas. Tem razão, não era a letra E, era a letra D. Tudo bem? Alguma dúvida mais aí, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. Questão 6. Opa, foi direto. Considere uma bola de futebol de salão que cai em linha reta, choca-se com o piso da quadra e inicia nova subida com 50% da velocidade que tinha imediatamente antes de tocar o solo. Considerando os instantes imediatamente antes do choque e imediatamente após, é correto afirmar que entre esses instantes, então olha só, são dois instantes, um imediatamente antes do choque e outro imediatamente após o choque. Então, o que a gente está pensando é isso aqui, ó. A gente tem a superfície aqui, dessa maneira. Aí, na primeira situação, primeiro instante que eu quero analisar, é uma bolinha chegando ao solo, ela está caindo, está chegando ao solo. E no momento posterior, nós temos essa bolinha que já bateu no solo e que agora está subindo novamente. Tá? Seria isso aqui. Aqui ela estaria subindo novamente. Então, nesse primeiro caso, essa bolinha está descendo, chegando ao solo, a velocidade dela seria isso aqui. E no segundo caso, ela está já subindo, ela já bateu no solo e está subindo. E o problema me diz o seguinte, ele me diz que quando ela sobe com uma velocidade que é 50% da velocidade que ela chegou ao solo. Então, aqui seria V sobre 2. Quando ela bate no solo, ela não restitui toda a velocidade, ela só restitui metade. Então, esse choque é, quem lembra? Parcialmente elástico. É um choque parcialmente elástico, com coeficiente de restituição 0,5, 50%, porque só metade da velocidade foi restituída. Beleza, vamos lá. Ele fala o módulo da variação do momento linear da bola é menor do que o momento linear inicial. O que seria o momento linear, a quantidade de movimento inicial? Seria a massa vezes a velocidade, apontando para baixo. O que seria a quantidade de movimento final, o momento linear final? A massa vezes a velocidade, apontando para cima. Lembra que eu falei para vocês, quando nós tivermos movimentos todos na mesma direção, todos paralelos, eu não preciso me preocupar com o vetor, basta adotar uma convenção de sinal. Eu só vou precisar efetivamente me preocupar com o vetor quando houver um ângulo entre as velocidades. Aí eu tenho que trabalhar com vetor, não tem jeito. Mas quando as velocidades são paralelas, eu não preciso me preocupar com o vetor. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que para cima é mais, para baixo é menos. Então essa quantidade final aqui é mais mv sobre 2 e a inicial menos mv. Ele fala na variação. Pessoal, o que é variação? Variação é sempre final menos inicial. E se a variação é final menos inicial, ela vai ser mv sobre 2 menos mv, né? Só que menos vira mais. Então, isso aqui vai dar 3mv sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5 mv. Ele diz, o módulo da variação é menor que o momento linear inicial. 1,5 mv é menor que mv? Não, é maior. Então, a letra A, esquece. Letra B. A variação em módulo do momento linear da bola é 150% maior que o módulo do momento linear inicial. Mal escrito pra caramba, né? Muito mal escrito. Vamos ler as outras que eu vou voltar para comentar essa. Olha, o momento linear da bola não muda. Claro que muda. Era mv para baixo, passou a ser mv sobre 2 para cima. Letra D. O momento linear da bola é maior na subida. Não, é menor. É menor na subida. Ih, gente, está dizendo aqui que tem um limite de 10 minutos. Será que se eu clicar em atualizar vai derrubar o negócio? Vou clicar. Vamos lá.
Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim. Ih, não sei o que houve aqui, mas espera aí, deixa eu ver se eu volto com o meu... Cara, que doideira isso. Vai, tá aí, vamos lá. Maurício, Oi, diga. você pode, vou aproveitar aí a interrupção, você pode explicar de novo a questão dos sinais na quantidade inicial e final? Posso. Por Eu favor? falei o seguinte, sempre que você tem as duas velocidades, o antes e o depois, o inicial e o final, sempre paralelos, né? Tá todo mundo horizontal ou todo mundo vertical, você não precisa se preocupar com o vetor. Você escolhe uma convenção de sinal, escolhe, tanto faz. Você pode pensar, para cima é mais, para baixo é menos. Ou o contrário, para baixo é mais, para cima é menos, não vai mudar nada. Então você escolhe uma convenção de sinal e vamos embora. Agora, quando se tem, por exemplo, uma que se movimenta na vertical, outra na horizontal, aí não tem jeito. Aí você tem que trabalhar com vetor, não tem como escapar. Mas se não for isso, se forem paralelos, você esquece o vetor, escolhe uma convenção de sinal ao seu bel prazer. Você escolhe a convenção. Beleza? Entendi, obrigado. Nada, vamos lá. Bom, então a resposta só pode ser a letra B, mas a letra B está muito mal escrita. Ele devia ter escrito o seguinte: a variação em módulo do momento linear é 150% do momento linear inicial. Aí sim, porque 1,5 MV é 150% de MV. Agora, quando ele fala 150% maior, tá errado isso, tá mal escrito. Porque pensa só, se eu falo assim, é 100% maior, o que é 100% maior? É o dobro. Então, 150% maior é 2 vezes e meia. Mas não é 2 vezes e meia, é 1 vez e meia. Então, isso aqui está muito mal redigido. Deveria ser a variação em módulo do momento linear da bola é 150% do momento linear inicial. Não devia ter esse maior que o módulo aqui, ó. Não devia ter isso. Isso aqui fez o negócio ficar completamente errado. A resposta é essa, mas isso aqui está muito mal escrito. Tinha que ser 150% do valor inicial, ou seja, 1,5 vezes o valor inicial. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Não? Beleza, então vamos em frente. Deixa eu apagar aqui e vamos seguir. Bom, vou dar um salto aqui, senão a gente vai ficar fazendo só questão de um mesmo assunto. Então eu vou dar um saltinho aqui, vamos para a questão 11. Diga, alguém vai falar alguma coisa? Maurício, Fala. Arielle, Fala, eu não Arielle. entendi. Mas na subida ele não vai ser maior mesmo? Se na subida ele vai ser maior? Quando ele rebate? Não, menor, É, porque ele falou que sobe com 50% da velocidade que ele tinha na descida. tá. Você está É porque falando... eu vi o 5 Peraí, da conta. você tá falando por causa da letra B? Porque eu falei que esse maior está mal colocado, é isso? Não, da D. Da O D. momento linear da Tá. bola Não, é não. maior na subida. Não, é menor, porque lembra, na descida tinha dado MV. E na subida, MV sobre 2. MV sobre 2 é menor do Tá. que MV. Tá bom? Tá. Beleza, vamos lá. Bom, gente, vamos em frente. Bom, eu estou seriamente desconfiado que esse negócio vai cair daqui a 5 minutos e pouco. Mas se cair, eu entro de novo, tá? Não se incomodem. Vamos lá, questão 11. Vamos fazer essa 11 aqui. Olha só. Prestem bastante atenção a essa, porque tem muito detalhe essa questão. A gente vai até, inclusive, lembrar outras partes da matéria que a gente já estudou. Olha só. Uma caminhonete de massa 2.000 quilos bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 quilos que estava parado no semáforo em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com esse dado, estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente era de 0,5, a perícia concluiu
que a velocidade real da caminhonete em quilômetros por hora no momento da colisão era aproximadamente... Gente, preste atenção nessa questão, tem bastante detalhe. Olha só. Vinha a caminhonete de 2.000 quilos, o carro estava parado. Ela bateu no carro e começou a arrastar o carro. Então, houve uma colisão perfeitamente inelástica, porque os corpos ficaram juntos após a colisão. Aí eles vão com uma certa velocidade que a gente não sabe qual é. E eles deslizam por 10 metros até parar completamente, porque havia atrito, coeficiente 0,5, e foi esse atrito que fez esses dois carros pararem. Tudo bem? Com base nisso, a gente já consegue saber qual era a velocidade desses dois enquanto a caminhonete vinha arrastando o carro. Como é que a gente descobre isso? Pensando no trabalho da força de atrito. O que eu vou pensar? Raciocina comigo aqui, olha. A gente tem dois carros juntos que formam 3.000 quilos. Aí eles, quando bate, eles saem com uma certa velocidade. Então eles têm uma certa energia cinética. 10 metros depois eles param. Energia cinética 0. Olha, então ele perdeu energia. Se perdeu energia, foi porque alguém realizou um trabalho contra o movimento. Quem realizou o trabalho contra o movimento? O atrito. E o trabalho do atrito é exatamente igual à energia que foi perdida. Então vou pensar, qual foi o trabalho do atrito? Então, ó, força de atrito ela é calculada fazendo μ vezes a normal. Ele disse que o μ é 0,5 e a normal vai ser igual ao peso. Era um caminhonete de 2.000 quilos e um carro de 1.000, então 3.000. 3.000 quilos, peso de 30.000 newtons, normal de 30.000 newtons. Isso vai dar 15.000 newtons de atrito. Então, o trabalho da força de atrito foi um trabalho negativo, né, porque foi contra o movimento. A força, 15.000, arrastou os carros por 10 metros. Então, nós tivemos aqui um trabalho do atrito de menos 150.000. O que são esses menos 150.000 joules? É o trabalho que o atrito fez. Se o atrito fez um trabalho, ele retirou a energia cinética desses dois carros, que no final pararam, perderam toda a energia cinética. Então se quando você tira 150 ele perde tudo, é porque a energia cinética desses carros, logo após a batida, era de 150.000 joules. Exatamente o trabalho do atrito, né, que retirou essa energia. Mas o que é energia cinética? É m v ao quadrado sobre 2. Isso tem que dar 150.000. A massa, a gente sabe que é 3.000, v ao quadrado. Esse 2 multiplica para cá, vai dar 300.000. Então, dá para cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Vai ficar que v ao quadrado é igual a 100. Então, a velocidade eu achei que vale 10 metros por segundo. Essa velocidade, 10 metros por segundo, é a velocidade dos dois juntos. Só que teve uma colisão perfeitamente inelástica. Então, tem que descobrir qual era a velocidade da caminhonete antes da colisão, para que depois da colisão eles tenham saído com velocidade 10. Eu acho que vai cair, tá? Se cair, eu volto. Não saiam daí. Então, quantidade de movimento da caminhonete é a massa dela, que é 2.000, vezes a velocidade, que é o que eu quero descobrir. Quantidade de movimento do sedante do choque, 0, né? Porque ele estava parado no sinal. E depois, os dois juntos com velocidade 10. Então, se eram os dois juntos, era 3.000 quilos, com velocidade 10, que daria 30.000 quilogramas metros por segundo. O antes e o depois tem que ser iguais. Então, é só igualar. 2.000V é igual a 30.000, então V é igual a 15. 15 metros por segundo, pronto. Essa era a velocidade da caminhonete, 15 metros por segundo. 15 metros por segundo, pessoal, isso vai dar o quê? 15 metros por segundo, 54 km por hora. E essa é a resposta da questão. Tudo bem? Alguém ficou com dúvida nessa? Maurício, diga. Não daria certo se no final eu tentasse calcular por aquela fórmula do coeficiente de restrição, né? Porque se é perfeitamente inelástica, a restrição é igual a 0, não é? Sim. E aí tem aquele velocidade de afastamento sobre velocidade de aproximação. Isso. Só que a conta não fecharia, né?